Vamos lá. E a gente vai falar hoje sobre a exaustão e essa sensação de que você não pode nem descansar. Você nem pode parar, porque na hora que você para, você devia aproveitar o seu tempo livre. E aí a gente vai pensar um pouco sobre o prazer, né? De alguma forma, se dá para ter prazer nessa vida que a gente vive. Enfim, a dificuldade que é isso, de conseguir não ter que otimizar o seu tempo até o seu tempo de ócio, tem que estar otimizado para o melhor ócio possível. E de não poder dormir em última análise, né? E falar, não posso parar. Eu vou botar o índice aqui, então se vocês perder, tá aqui o índice, tá no player aqui embaixo, e tudo que eu disser, todos os vídeos que eu citar, que eu acho que eu vou citar, estão na descrição aí embaixo também do vídeo, tá? Então você abre a descrição, vai ter tudo que você precisa aí. E aí a gente vai pensar um pouco sobre isso. Nesse final de semana aconteceram duas coisas engraçadas. Ao mesmo tempo eu fiquei doente, então eu pude dormir. Quando eu fico doente eu me libero para poder dormir, né? Eu acho que é uma coisa frequente. A pessoa tá doente, ela fala, eu posso deitar, então eu tenho o direito de deitar. E no final de semana a gente tem a live da autoescrita todo sábado, né? Aqui. E a autoescrita é um processo de pesquisa de si mesmo, né? Enfim, para quem se não quiser ver o que é autoescrita, tá aí embaixo na descrição. Sobre autoescrita, você vai entender o que é autoescrita. Bom, então tem a live todo sábado. E uma das pessoas colocou uma pergunta lá dizendo que não estava conseguindo fazer a autoescrita porque ela queria poder descansar, basicamente, porque ela queria poder dormir no final de semana dela e que ela tem tanta coisa para fazer e aqui ela não está conseguindo, está culpada por não estar conseguindo cuidar de si, né? A autoescrita vira mais uma tarefa, né? O cuidado de si ou o autoconhecimento, que vocês sabem que é um termo que eu assim encrenco com ele, vira mais uma tarefa. E eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não podem nem mais dormir, né? Muito, muito complicado isso. A gente não pode mais dormir, porque a gente tem que ter a melhor vida possível, né? E a gente está consumido. Quem não está desempregado está consumido pelo trabalho de um jeito totalmente adoentado, né? Assim, o trabalho não tem mais fim. Então, quando eu, por exemplo, não paro de trabalhar, né? Não tem a hora que você para de trabalhar. Eu trabalho, a minha vida é maravilhosa, não estou falando nada sobre isso, mas eu trabalho durante o dia e aí eu cuido das crianças. Isso não é um trabalho, teoricamente, mas às vezes entra no campo gincana da vida, né? A vida tudo é uma série, vai virando uma grande série de tarefas que você tem que cumprir. Mas aí, a hora que a criança dorme, eu vou tentar escrever, vou tentar produzir o vídeo que tem que fazer, eu cuidar da autoescrita, e assim vai, aí eu começo a atender de manhã, quer dizer, eu dormi nesse meio tempo, mas quando eu durmo eu estou aproveitando para pensar alguma coisa que eu tenho que gravar nesse vídeo aqui, para dizer aqui, e assim vai. Então tem a impressão de que não para, e o final de semana também. Tem live, tem estudo, tem outro grupo de estudo, tem não sei o quê, então isso não para. E aí eu fiquei pensando sobre por que é tão difícil poder descansar, né? E aí essa ideia da otimização e uma conexão que a gente faz muito forte, essa é uma coisa muito importante que eu queria falar sobre hoje. Na verdade esse vídeo ele começou só com essa ideia, né? Sobre essa pessoa que estava dizendo, eu não posso descansar, eu devia estar fazendo outra coisa. Como descansar virou um signo de depressão, né? De adoecimento nesse sentido. A vontade de ficar quieto vira um signo de que você está doente, né? Porque você não pode querer ficar quieto, você tem que estar produzindo alguma coisa com o seu tempo. E essa ideia, né? Então, e aí fiquei pensando naquela coisa do animal satisfeito dorme ou não dorme, o que faz o animal, que a gente fica satisfeito em algum momento e como que isso funciona. Mas vamos por partes aqui. Querer dormir não é depressão, querer descansar não é depressão, depressão é uma outra coisa. A gente vive agora uma tendência a diagnosticar absolutamente tudo, né? Mas às vezes você precisa descansar. Você precisa descansar porque a sua rotina é extenuante demais. Às vezes a gente consegue mudar a nossa rotina, mudar os modelos de trabalho, às vezes não, às vezes a gente não consegue. E aí o que sobra é ficar quieto. Isso é uma vida boa? Provavelmente a gente poderia argumentar que não, né? Que a vida melhor seria com menos trabalho e mais campos de prazer e satisfações diversas. Mas se você precisar descansar, né? Ao contrário do que eu disse nos últimos vídeos, de vá para o mundo, os últimos 2 vídeos, vá para o mundo, busque conexões e campos de vínculo e tal. Se você precisa ficar quieto e dormir, isso não é sinal de adoecimento, isso é sinal de cansaço, de sono. Então, o sono é um sinal de que você precisa dormir, o sono não é um sinal de doença. Bom, mas aí isso diz pra gente algumas coisas da nossa dificuldade de por exemplo, poder... Isso leva a gente a pensar nossa dificuldade de ficar quieto, de ficar cansado e a nossa dificuldade de ficar triste, por exemplo, de não estar produtivo, né? Uma coisa que eu já falei muito nos vídeos sobre depressão e tal. Mas é uma coisa vou falar uma coisa assim muito importante, uma formulação muito importante que, na minha opinião, pode servir para muita gente. Isso de fugir do descanso diz que a gente está tentando também fugir do sofrimento, né? Fugir da dor, vamos dizer assim. Sofrimento, dor, pode discutir o que são esses conceitos, mas
a gente está tentando fugir da dor, como se a dor fosse errada, né? Sentir a dor. E olha, sentir a dor não é errado, né? É fundamental sentir a dor. Você precisa sofrer, né? Você precisa poder sentir o que está ruim, né? Para você poder saber o que te causou esse sofrimento, para você poder não voltar lá. Isso é uma distinção assim, muito séria. Você precisa poder sentir o desequilíbrio, o desvio da homeostase, como a gente fala aqui, né? O desvio do seu equilíbrio homeostático. Você precisa poder sentir isso para poder entender por que você está sentindo isso, por exemplo. É um excesso de trabalho, é um excesso de cobrança no trabalho, de autocobrança no trabalho, de fantasia de ideal do eu na correspondência em relação ao que você acha que o seu chefe espera, na comparação, na disputa, no que quer que seja no trabalho. Então isso te faz mal, você precisa conseguir sofrer isso para poder entender que é disso que você está falando, para você poder tratar disso. Mas para isso você precisa sofrer. Então é muito, muito sério. Se a gente não puder sofrer as coisas, sentir o sofrimento das coisas, a gente não consegue entender como que a gente parou lá e a gente não consegue se defender, né, se proteger desses estímulos que causaram esse sofrimento. E aí a gente poderia pensar, me diz se entendeu, assim, não estou defendendo o sofrimento, ao contrário, estou defendendo que o sofrimento é necessário para evitar o sofrimento, é isso que eu estou dizendo. Então a gente consegue pensar, por exemplo, uma diferença entre o que é uma defesa e um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, nesse caso, assim como eu estou dizendo agora, simplesmente seria me defender do meu sentimento desagradável. Eu finjo que não tenho sentido nada, eu vou sair, eu vou fazer coisas e tal, e tal, e tal, e tal. Eu não estou cansado, eu não estou triste, eu não estou para baixo, não estou nada disso. Isso é um mecanismo de defesa que não resolve. Se a gente abre o mecanismo de defesa e pode se sentir triste, a gente consegue então entender a tristeza e aí poder se defender dos estímulos que causam tristeza na gente, né? Pô, não vou mais fazer isso aqui porque isso me faz mal, por exemplo, né? Isso é, aí você fala, mas isso é fuga? Não, isso é preservação, muitas vezes é preservação. Então, às vezes você tem que entender que você não pode entrar naquela onda no trabalho, né? Aquela onda de cobrança e tal, que você tem que se preservar. E é o problema do modelo neoliberal, como a gente já falou, que se conecta com esse ideal do eu e tal, e faz uma cobrança de você produzir cada vez mais. Tem um vídeo do Dunker sobre burnout, vou botar aí embaixo, que é interessante, ele abre outras coisas, outras maneiras de pensar isso, mas que é interessante para pensar isso, eu acho. No meio dessa minha pesquisa para fazer esse vídeo aqui, pensando, eu fui parar nesse vídeo dele. Eu vou botar aí embaixo. É uma outra perspectiva, mas pode ser legal para quem tiver a fim de pensar sobre burnout em relação a isso que a gente está falando. Mas, então, dito isso, é fundamental que você possa se entristecer, se cansar e tal, para poder reconhecer o que está acontecendo ali e que você não tente dar uma resposta, vamos dizer assim, maníaca para isso, assim, uma resposta de mais produtividade, inclusive de produtividade de prazer, né? E aí a gente começa a se perguntar, tipo, campos de prazer. Temos que ter mais campos de prazer e tal, isso vira uma demanda. Eu tenho que ter mais prazer, eu estou tendo pouco prazer na minha vida, está errada a minha vida porque eu tenho que ter mais prazer. E aí vamos pensar o que é o prazer, né? Como é que a gente entende prazer aqui? E aí eu vou falar rapidinho da ideia da psicanálise e de como que a gente entende na neuropsicanálise e na autoescrita. Para o Freud, prazer tem a ver com redução de tensão, né? É uma descarga, então a tensão vai aumentando, tem uma descarga que faz a redução de tensão. Então nesse sentido é interessante porque o prazer não seria algo estritamente positivo, ele é uma resposta para algo negativo, que é experimentado como algo positivo, entendeu? Então não é assim, o prazer não é vou buscar prazer na vida aí e tal. Tem uma elevação de tensão, está acontecendo por alguma coisa, e aí tipo fome, tem uma elevação de tensão acontecendo, e aí você tem uma descarga quando você come, né? E aí isso passa. E aí, bom, isso abre várias questões para pensar o que é o prazer, o que é essa noção de descarga, e aí abre um problema para o Freud que é, mas então quando é que isso para de acontecer, por que a gente tem às vezes a compulsão que acontece, né? E aí abre o problema, por exemplo, também se é uma descarga, se o prazer é isso, como é que a gente entende as preliminares sexuais, por exemplo, se é descarga, por que a gente fica atrasando aquilo, se a gente quer ter a descarga do orgasmo e tal. Várias questões. E que a gente aqui entende de uma maneira diferente, a gente não entende como descarga, a gente entende como retorno para a homeostase, né? Então o prazer tem a ver com esse está desviando, o prazer é quando você retorna, né? O prazer é quando você retorna para um ponto, para uma zona de equilíbrio. Uma zona de equilíbrio quer dizer uma zona que está mais próxima do que seria a sua sobrevivência, o lugar bom de sobrevivência. E a gente tem várias necessidades que tem que se manter nesses equilíbrios, várias, e por isso que é difícil viver.
esse conflito entre essas várias necessidades afetivas e não afetivas, afetivas emocionais, vamos dizer assim, que são os nossos 7 afetos fundamentais, tá aí esse vídeo sobre isso, se você quiser ver. E também as outras necessidades, tipo sono, tipo necessidade de dormir, né? Fome, necessidade de comer, necessidade de dormir, necessidade de ir ao banheiro, tomar água, regulação de temperatura, sais, o que for, né? Tudo isso é necessidade. E a gente tem esse trabalhão constante de manter isso acontecendo, de manter isso regulado. Então o prazer é quando a gente retorna para isso, né? Então nesse sentido o prazer seria só assim um retorno. A gente está desviando, então retorna. Então a gente poderia dizer que o animal satisfeito descansa. Talvez não durma. Se ele está dormindo, é porque ele estava em desequilíbrio homeostático da necessidade de dormir. Mas o animal satisfeito deita, fica quieto, né? Ele não se move. Só que não. Por que não? Porque esses são esse é o mecanismo do prazer básico. Mas aqui a gente entende uma outra coisa, que é essa uma necessidade específica, isso é muito importante porque eu vou dizer hoje, essa uma necessidade específica que é a necessidade de buscar, que é uma necessidade tipo proativa da empresa, assim, sabe assim? Tem na empresa, assim, tem aquela galera que resolve as demandas, os problemas, que retorna para a homeostase, vamos dizer assim, e tem aquela pessoa, o criativo da empresa, né? A pessoa que vai pensar novas ideias, vamos dizer, novas ideias. Esse é o nosso buscar, né? A gente vai aí pelo mundo curioso, com uma expectativa positiva em relação às coisas. E aí, para resolver qualquer demanda que a gente tenha, qualquer outra necessidade, a gente precisa do criativo. Ele precisa se juntar. Essa força de busca precisa se juntar para você conseguir até a geladeira catar comida. Então tem a fome, esse desvio homeostático da fome, e se junta com a capacidade e necessidade de buscar um impulso dopaminérgico, de perspectiva positiva, otimista em relação à vida, vai rolar, eu vou lá e vai ter comida na geladeira. Amor, vai ter amor no Tinder, né? Enfim, sabe assim? Qualquer coisa que seja, vai ter sexo na balada, enfim, qualquer coisa que tenha, vai rolar. É a ideia do vai rolar e tal. Mas aí, beleza? Então, quando tem um desvio homeostático de uma outra necessidade, ela se junta a essa necessidade proativa, específica, bem específica, do buscar, né? Da positividade, do vislumbre positivo, de esperança da vida, e aí você vai buscar aquilo achando que vai rolar. Quando você não tem nenhuma outra necessidade rolando, quando você está relaxado do resto todo, não tem nenhuma tensão, como se fosse possível isso, mas vamos considerar que não tenha nada de errado na sua vida, você não descansa, você fantasia, você imagina, né? Então esse aqui é o interessante dessa história, porque quando tudo para, você pensa. Você pensa, e vai imaginar coisas, vai fantasiar coisas, vai lembrar de coisas e vai se preocupar com coisas também, né? Porque aí a gente retorna para um problema que a gente vive, que tem muito a ver com o nosso trabalho hoje em dia, que é assim, como o trabalho não para, você está sempre devendo, você tem que ticar aquelas tarefas lá e tal, as metas você tem que cumprir, bater metas, todos nós, de alguma forma, mesmo que não tenhamos, a gente cria a fantasia de ter que. Então, quando a gente para, quando a gente diz as outras necessidades estão teoricamente satisfeitas, o nosso buscar, que é o seeking lá do Panksepp, essa busca, né, ela vai se conectar a isso que está devendo. Então, não é que você esteja sem nenhum desvio homeostático, você está da ansiedade, do medo, da ameaça, você está em dívida com. E essa ameaça, você pode ver o vídeo sobre ansiedade aí para entender melhor, mas essa ameaça basicamente tem a ver com, concretamente, uma ameaça que está ligada a um campo de inadequação. Eu não sou bom o bastante para aquele trabalho. Então, tem uma conexão entre a ansiedade, a necessidade de fugir, e a necessidade de ser amado, né? Inadequação junto a essas duas coisas aí. E aí você monta o seu ideal do eu, também ligado à dominância, né? Então, o que acontece com a gente, pode ver esse vídeo da ansiedade aí, né, para entender melhor. O que acontece com a gente, e do ideal do eu também para entender melhor, o que eu estou chamando de o problema disso em relação à empresa, além do neoliberalismo da empresa e tal, é o seu ideal do eu encontrando essa proposição de que você sempre pode produzir mais. E que está em disputa com alguém que seja, que quer, sei lá, que você nem sabe quem é às vezes. Mas, então, essa situação acontece que quando você consegue parar, a sua cabeça não para de produzir imagens, E essas imagens estão conectadas aos campos de ansiedade, não de criatividade. Você não é mais o criativo, você é o ameaçado, né? E aí, com isso causa, ao invés de diversão, o prazer dopaminérgico da fantasia,
isso causa cortisol, elevação de cortisol, estresse, tensão, que é a ameaça. Estou o tempo todo nessa ideia fixa do que eu estou devendo. E aí você precisa se apagar, né? E aí você vai se apagar com o celular, né? Que encontra dopamina ali no celular e vai você ficar rodando ali. Então você não pode mais imaginar, porque imaginar seria muito bom se não tivesse ameaça, mas quando tem ameaça, o imaginar vira aquilo que eu não fiz, que eu deixei de fazer, o que eu falei que não devia ter falado e tal. Então, o seu buscar se conecta com a ansiedade, né? Tá dando para entender o que eu estou falando? Isso é muito importante. Então, com isso, eu estou dizendo mais ou menos o contrário do que eu disse no começo, né? O que seria legal, é importante descansar, nesse momento você precisa se anular, se apagar, você precisa se desligar, então você enche a cara, toma remédio, o que quer que seja que você faça, fica no celular ali e tal, não sei o quê, para conseguir parar essa máquina que está rodando dentro de você, que é uma máquina que é necessária, que ela é o potencial de busca, que você tem que ter para conseguir fazer qualquer coisa, e se você não está fazendo nada, você tem que fantasiar, porque você vai fantasiando cenários sobre a vida, você diminui a imprevisibilidade da vida. Você fantasia cenários e você cria situações, e quando você chega nas situações você fala, já imaginei coisas parecidas com isso. Tem uma função que é de redução de imprevisibilidade. Mas a gente não precisa falar sobre isso hoje, mas o buscar tem a ver com isso. Tem a ver com essa exploração de cenários possíveis. Bom, mas nessa vida que você está vivendo, ele acaba funcionando para a ansiedade. Então você tem que desligar. E aí isso é que é o problema da história, né? É que, como a gente tem que desligar, a gente acaba se dopando de alguma forma, com celular ou com cachaça, ou com, enfim, o que quer que seja, ou com Rivotril, se desligando para parar isso, e aí você para de poder fantasiar suas coisas. E aí você vai virando uma pessoa que não fantasia mais, só que cumpre listas, né? Que bate as metas. Isso tem a ver com o argumento que o Dunker desenvolve lá de uma outra forma. Mas, então, isso é muito ruim. E isso serve quando a gente... Para que eu estou falando isso? Porque quando você consegue perceber isso, você consegue voltar atrás e falar o que está me causando, então não fuja deste sofrimento. Esse que é o ponto. Não fuja deste sofrimento, não tente anular ele. Eu sei que no final de um dia, de uma semana de estresse, de enfrentamento, de guerra, de batalha e tal, você quer se apagar. Eu também, normal, todos nós. Você quer parar com aquilo. Mas o ideal é não fugir disso para conseguir entender isso, não fugir desse sofrimento, para entender esse sofrimento, para conseguir tentar resolver esse sofrimento na medida do possível. Às vezes não dá. Às vezes realmente não dá. Às vezes você não consegue sair daquele emprego, mas você consegue sim revisar a sua atuação, o seu ideal do eu naquele emprego. Isso é uma coisa que eu falo todos os dias, basicamente, para alguém com quem eu estou trabalhando. Tudo bem, tem a empresa, eu sei, é uma bosta, mas tem você criando essa fantasia de quem você tem que ser para sustentar esse lugar. Tem também isso. Tem que você pode ser descartado e tal, tem também. Eu sei que tem uma coisa objetiva aí, lógico que tem, mas essa você não consegue resolver provavelmente. Você consegue reelaborar a sua fantasia em relação a isso, né? E aí você, despressurizando isso um pouquinho, você pode voltar a pensar o que é o tempo livre. Se eu quero estudar, se eu quero ler, se eu quero dormir, porque eu tô com sono. Não é que eu quero me anular. Eu só quero dormir, né? E você consegue perceber as diferenças. É sutil essa diferença, mas ela existe, né? De poder parar, né? Então, nesse sentido, poder parar não é um problema. Precisar parar porque está insuportável aquilo, aí é uma coisa que você tem que conseguir olhar. Essa exaustão, entendeu? Então, não sei se dá para perceber, mas tem várias ideias um pouco diferentes, mas que de alguma maneira se complementam nesses tons de cinza. São escalas, né? A gente não dá uma resposta, é isso, aquilo outro. Você vai entendendo como é que você está funcionando para conseguir buscar melhores respostas, vamos dizer assim, respostas mais legais. Mas para isso você precisa mudar as condições de compreensão do que está acontecendo com você, para você poder mudar as respostas, né? Se você não muda a condição de compreensão, você não tem como mudar a resposta nenhuma, você vai só repetir. Se você está achando que é a mesma coisa, você vai repetir a mesma hipótese, porque você está vendo o mesmo cenário, entendeu? Enfim, e aí nesse sentido, nesses campos que a gente está falando aqui, eu acho que você pode conseguir pensar um pouquinho sobre as diferenças entre prazer e compulsão, né? Compulsão, assim como a gente fez essa diferença entre o que é defesa e o que é mecanismo de defesa, por exemplo, que é um jeito que a gente pode pensar, é um jeito de pensar só. Mas o que é a satisfação de uma necessidade e o que é a compulsão? A compulsão não é a satisfação da necessidade que você está enfrentando, é a tentativa de amortecer aquela necessidade que você não consegue resolver. Então você tem várias necessidades, você está ameaçado, então a necessidade de fugir e se defender, você não consegue porque você tem que se manter naquele emprego, veja, né? Você não consegue sair dali, se defender daquele ambiente ameaçador. Então você bebe, ou você come, ou você toma remédio e tal. E aí isso não resolve, né? Porque a necessidade era de fugir e se defender, ou a necessidade de ser amado, enfim.
vai variar, ou as duas coisas, mas então você se amortece, e aí como não resolve, você se amortece mais e mais e mais e mais. Não que não tenha prazer na comida, pode ter prazer na comida, mas o prazer não é prazer de verdade, vamos dizer assim, porque ele não está reduzindo essa tensão que devia ser reduzida. Então você causa compulsão. É isso que é compulsão. Por outro lado, se o comer tem a ver com uma vontade de comer, você vai ter prazer aí. Você fala, que gostoso comer esse negócio, estava com fome, bem gostoso, essa comida, ou a vontade de sentir o álcool funcionando. Nada contra o álcool, não é isso, mas é assim, o que está te levando ali. Então você tem que conseguir fazer essas percepções. Para isso você não pode recusar o sofrimento, percebe? Senão você não consegue fazer essas interpretações mais inteligentes. E aí você vai se emburacando numa rede de compulsão, amortecimento e de culpabilização. Porque você amortece, você acorda do sábado de ressaca e você fala, tô perdendo meu final de semana que deveria ser um tempo produtivo de cuidado de mim, cuidado de si, né, de tal. E aí você tinha que fazer autoescrita, você tinha que fazer o curso, você tinha que fazer o negócio que você comprou e tinha que encontrar os amigos, porque o Emmanuel falou que tinha que sair do ninho, tinha que ir pro mundo e tal e tal. E aí você vai entrando nesses buracos maiores ainda. Então, bom, se quiser pensar mais sobre isso, vai ver os vídeos sobre ansiedade para entender como é que ela funciona, o vídeo sobre o ideal do eu, o vídeo sobre autocontrole pode ser um vídeo legal para você ver também, essa ideia de que tem que fugir desse estímulo negativo, que é muito estúpido na verdade, senão o estímulo negativo está lá para você tratar dele, assim como o estímulo positivo também, ele é um sinal de que aquilo te fez mal, o sinal de que aquilo te fez bem. Se você recusa, se defende dele, do próprio estímulo, você não aprende, entendeu? Então isso é bem concreto. E aí você vai pensar se, tem como mudar esse emprego, não tem como mudar, tem como buscar um emprego mais legal, não tem, às vezes não tem. 2, tem como você reorganizar a fantasia do seu ideal do eu, que é uma repetição do que você vivia lá com seu pai, com a sua mãe, com esse chefe, com essas pessoas agora e tal, ou não tem? Tem ou não tem? Talvez, aí tem, é uma coisa que você consegue fazer, cuidar disso um pouquinho melhor. Você não tem que ser tão dominante aí, você poder perder, você poder não ser o centro, você poder não cumprir, às vezes não entregar. Será que você tem que entregar tanto assim, né? Você tem que fazer todas essas metas? Ou talvez se você fizer 80%, 50%, relaxar, negociar um pouco com isso aí, não fizer isso tudo, você vai ser demitido? Tem que pensar. Tem que poder olhar. Às vezes a vida é uma merda mesmo, concretamente falando. Mas às vezes não. E se você precisar dormir e quiser dormir e alguém te falou que você tem que aproveitar, às vezes você só precisa dormir. Mas você tem que saber quando que o que é o que. Entendeu? Quando que é sono, quando que é uma vontade de fugir do que está te ameaçando, que você não está conseguindo enfrentar. Tá bom? A gente se vê. Esse vídeo está entrando no sábado no canal. Espero que você tenha visto até o final. Que você não pode perder tudo isso. Você tem que se autoconhecer mais. E a gente se vê na live daqui a pouco, às 11 horas. Aí sim, para a gente fazer esse trabalho, mais esse trabalho de pesquisa de si. Mas que pode ser feito assim no seu tempo, sem questão, você pode levar, às vezes eu falo, você pode levar 1 ano fazendo um texto, não tem problema. Enquanto isso a gente está aí processando essas coisas. Ninguém está com pressa. Então você pode fazer isso com calma, com o seu tempo aí e tal. Tá bom? Espero ter ajudado e na esperança de ter desopilado um pouco essa pressão do que é o prazer. Da gente entender o que são os nossos campos de prazer. E aí, só para terminar, então se você consegue reduzir um pouco a ansiedade, você tem espaço para fantasiar, né? E se você tem espaço para fantasiar, você tem espaço para imaginar e construir proativamente, proatividade da empresa, campo de satisfação. Então, nesse sentido, poder reduzir essa ansiedade para poder voltar a fantasiar descompromissadamente. E aí vai que isso encaixa em alguma coisa ali e você inventa algum campo de satisfação de alguma outra ordem, não sei, pode ser, né? Que está ligado a alguma homeostase que não está exatamente no equilíbrio, mas que você não está vendo, que você não priorizou, porque está ali guardado e tal. Então, eu posso buscar um negócio, posso passear, posso fazer coisas, porque a gente vai priorizando as homeostases, né? Os reloginhos. Então, várias vezes tem uns que estão meio cagados, assim, meio assim, precisava de mais vínculo, precisava de mais sexo, precisava de mais conversa, precisava de mais coisa e tal, e você não está vendo, porque tem a ansiedade aqui em cima, assim, em cima de você. Então, quando a gente consegue diminuir um pouco a ansiedade, você pode ver os outros e falar, tá, então eu posso fazer isso, fazer aquilo, ou posso dormir também, né? Tá? Então, mas para isso a gente precisa conseguir elaborar essa primeira pressão que aparece do que você está devendo. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Até semana que vem. Tchau!